Olá, eu sou o ator. 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 E o que tem me atormentado é a história do racismo inverso. O vídeo de hoje é para pensar um pouco a respeito das imagens que são compartilhadas com os dizeres racismo inverso ou qualquer outro tipo de espécie de argumentação que queira trazer a ideia de que isso exista, uma espécie de racismo contra os brancos. Tá, pera aí, racismo? Não, a gente tem que parar e pensar um pouco sobre o que está acontecendo aí, que palavrinha é essa que estão utilizando. Porque uma coisa é certa, a palavra racismo realmente tem alguma referência com qualquer tipo de expressão preconceituosa contra algum branco? É um tanto quanto insensível a tentativa das pessoas dizerem que existe racismo inverso, sem falar que é uma falta de conhecimento a respeito da origem desse conceito. A gente sempre encontra algumas coisas interessantes, né, enquanto passamos pela nossa timeline. Seja alguma coisa necessariamente de algum amigo nosso que acabou postando uma ideia ou outra, ou até mesmo alguma coisa que ele curtiu e aparece pra gente. Infelizmente aparece pra gente. Seja a foto daqueles casamentos estranhos, seja a foto daqueles aniversários de crianças bonitas. Tudo vai aparecendo ali pra gente quando eles curtem, mas acaba nos tocando um pouquinho mais quando esses nossos amigos curtem algo necessariamente insensível. Ou até mesmo quando eles acabam compartilhando de uma ideia insensível. Mas como assim? Porque, na verdade, porque é uma falta de sensibilidade um indivíduo conseguir compartilhar, por exemplo, uma imagem com os dizeres ou com alguma espécie de argumentação que leve à ideia da existência de racismo inverso. Racismo inverso. Como a gente dialoga sobre isso? Como a gente dialoga sobre algo assim? É meio complicado porque há aquela ideia do somos todos humanos, de mas isso também é violência. Nossa, não. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar primeiro. Não, mas aí você está agredindo ao próximo em resposta a uma agressão. Isso também é uma agressão. Não, pera. Gente, assim. A gente tem que trabalhar a ideia ali da ação moral. Sim, a ação moral. Se o primeiro indivíduo, o opressor, não tiver agido, não tiver de alguma maneira incitado violência em relação a algum oprimido, então não tem como ter uma reação. Se o oprimido reage a esta ação, ele está errado? Ele tem que ficar esperando a boa vontade do opressor ser bonzinho, ficar aguardando? Tem certeza que a escravidão teria acabado se nenhuma espécie de revolta, de reação por parte dos negros houvesse ocorrido? Acho que não. Mas as pessoas insistem em dizer que essa reação é violenta. Não se pode reagir, não se pode agir dessa maneira porque é violência contra violência. Gente, peraí, se não existisse a primeira ação, não haveria necessidade da reação. Quando que o indivíduo que age, não tendo nenhuma espécie de repressão, vai parar de fazer o que ele faz? Até mesmo porque o indivíduo que age não está sofrendo por agir, enquanto o indivíduo que sofre esta ação está passando por algum tipo de violência. Se ele reagir a esta ação de alguma maneira, primeiramente argumentando, não funcionou. De segunda maneira, reagindo, talvez até mesmo fisicamente, isso pode ser considerado violência? Tá, o que é violência pra você? Violência só quando é dos outros pra ti? Ou quando os outros respondem, isso também é violência? Ou quando você responde ao que os outros estão infringindo a ti, é violência também? Tá, talvez seja violência, mas é apenas uma palavra vã que vai ser lida de maneira muito positivista em relação aos acontecimentos. Então, para nós podermos avaliar essa situação de causa, ação e reação, talvez a palavra violência não seja a mais clara. Mas nos atenhamos à palavra reação. E é a partir dessa ideia de reação que a gente vai entrar agora na ideia racismo. Até mesmo porque essas espécies de compartilhamento a respeito de racismo inverso partem de uma falta de sensibilidade em relação aos acontecimentos. Porque a gente precisa ter ali uma base de conhecimento em relação ao conceito dessa palavra.
em relação ao racismo. Essa palavra define necessariamente um sistema onde um dos indivíduos que oprime o outro está tendo alguma espécie de lucro, seja ele atual, seja ele herança de o que os seus antepassados tiveram como lucro, sobre esse outro. Então a palavra racismo ela vai ser utilizada para caracterizar este sistema, onde um indivíduo está tendo um aproveitamento melhor dentro do âmbito social ali do que o outro, de maneira que fique uma discrepância na sociedade, uma falta de equidade ali entre as participações desses dois indivíduos. Ah, tá, não, mas a gente não vive mais um sistema opressor. Para quem não é mais um sistema opressor? Em que planeta você vive? Quantas pessoas hoje têm te oprimido? Tá. Quanto racismo alguém tem praticado sobre ti? O que alguém tem como herança em relação ao que os seus antepassados sofreram? Então não existe racismo inverso, porque racismo, como dito, vai definir este sistema, onde um indivíduo está tendo um lucro em relação ao outro. Agora, um negro não tem como praticar racismo porque essa reação a esse sistema não lhe dá nenhuma espécie de lucro. O que ele está ganhando com isso? Está ganhando um monte de gente por aí compartilhando coisas dizendo que eles são vitimistas? Isso é lucro? Ou isso é mais uma maneira do sistema, da herança desse sistema, tentar desmerecer e desmoralizar o comportamento desses indivíduos que reagem? Assim como eles foram mais desmoralizados ainda no passado, por uma certa reação. Então a palavra racismo não pode ser usada em hipótese alguma para descrever um sistema atual onde talvez um negro reaja com a presença de um branco ou por causa de alguma espécie de comportamento de um branco ou de alguma outra pessoa que ele for identificar como talvez alguém herdeiro de um sistema onde oprimiram os seus antepassados. Só que aí a gente entra na ideia. E o que acontece então? O que é isso que estão fazendo? Isso é preconceito. Um negro não pode ser racista quanto a um branco porque não há um aproveitamento, como dizemos. Mas pode haver negros que tenham preconceito em relação aos brancos. E isso pode ser dialogado. Então não venhamos dizer que seja racismo inverso. Existem negros preconceituosos, mas é impossível que existam negros racistas. Assim como existem brancos preconceituosos, brancos racistas que aproveitam esse sistema, brancos que não aproveitam desse sistema, mas de certa forma atribuindo algumas espécies de preconceito aos negros, são brancos com preconceito. Esse racismo vai ser, como dito a palavra que caracteriza o sistema sobre o aproveitamento de alguém que herdou algo que seus antepassados obtiveram diante de uma opressão, ou de alguém que necessariamente aplica esse tipo de opressão para obter lucro hoje. Diante dos sistemas que nós vivemos, o sistema que mais vai caracterizar essa ideia seria esse problema de divisão de classes e esse problema de acesso à educação. Ah, mas acesso à educação é só você querer. Não é só você querer, realmente, não é só você querer. Lembrando que a característica de, mas há brancos, pobres, que têm necessidade de acesso também da mesma maneira, sim, claro, mas esse já é um outro problema causado por uma outra situação social em relação à marginalização e ainda podemos caracterizá-los também como herança desse processo histórico, tanto quanto dentro de uma miscigenação que ocorreu. Mas nós temos que nos atentar que esse indivíduo também pode ser preconceituoso e não relacionando-se com um indivíduo negro, por exemplo, e relacionar a gente não precisa caracterizar a ideia de namorar, tá, gente? Por favor, né? Isso é outra coisa. Não se relacionando com um indivíduo negro e quando ele de alguma maneira se aproveitar disso, dessa sua posição caucasiana, isso será caracterizado racismo. Mesmo que ele sendo pobre, se em alguma oportunidade ele se ver de alguma maneira obrigado a exercer ali um racismo, se não, ele só está sendo preconceituoso também. Mas a ideia central é a gente focar essa característica que existem pessoas preconceituosas. Sim, todas as pessoas têm seus preconceitos, independente da raça desse indivíduo, independente da característica de gênero desse indivíduo, independente da maneira com a qual ele se identifique dentro de um parâmetro ou âmbito social. E a ação preconceituosa pode ser dialogada e até mesmo argumentada frente a esses indivíduos para que se possa entender os acontecimentos ali desses comportamentos ou até mesmo dessas interações sociais. Pior é que tem gente que compartilha isso só por provocação.
para provocar. Tem gente que adora ver o circo pegar fogo, porque, né, querendo ou não, também dessa maneira que a gente descobre, né, nos comentários quem é que vai lá e aproveita para soltar a voz e todo o seu preconceito. Mas, pshá, não dá. Para. Isso a gente pode dialogar numa outra oportunidade. Hoje era mais necessariamente para poder falar a respeito desse sistema que pode ser caracterizado como racismo e sobre a não existência de racismo inverso. Então nos atenhamos a isso e não compartilhemos mais esse tipo de coisa porque acaba confundindo a cabeça de algumas pessoas. Então nós venhamos a identificar ali a causa histórica, o surgimento do conceito e para quê e o que essa palavra racismo veio caracterizar ou identificar na realidade. Bom, chega, outra hora apareço aqui para atormentar com mais alguma coisa. Se não for para atormentar, que graça tem?